Olá, sejam bem-vindos ao Magazine da terceira rodada do Brasileirão Açaí. Fogão imbatível. Botafogo supera rival Flamengo no clássico de jogo de 5 gols. Continua com 100% de aproveitamento e assume a liderança. Lágrimas de felicidade. Palmeiras volta a vencer o maior rival. Aumenta o tabu contra o Corinthians e segue firme em busca do primeiro lugar. Ficando para trás, América perde mais uma. Chega a 9 gols sofridos em 3 jogos e se afunda na lanterna. A terceira rodada chega ao fim com nenhum 0-0 e impressionantes 32 gols marcados. Você acompanha todos eles, além de lindos lances e defesas inacreditáveis, agora no Magazine do Brasileirão Açaí 2023. Ainda sem pontuar no Brasileirão, o Coritiba recebeu São Paulo no Couto Pereira para tentar sair do zero. O novo treinador Antônio Carlos Zago escalou seu trio ofensivo com Pinho, Caio e Aleph Manga. Já o Dorival Júnior contou com o retorno do zagueiro Diego Costa entre os titulares. Os donos da casa saíram na frente. Depois de cobrança do lateral, Aleph Manga escorou de cabeça para Bruno Gomes, que mandou uma bomba para fazer o primeiro gol do time no campeonato. Sem chance alguma pro Rafael! O São Paulo respondeu em 2 oportunidades. Primeiro, nessa falta que Gabriel voou para defender. Depois, Luciano chutou de fora da área e o goleirão do Coxa fez mais uma boa defesa. Aos 30 minutos, quase o empate tricolor. Após boa troca de passes, Nestor chutou com categoria e a bola explodiu na trave. No primeiro lance do segundo tempo, quase o segundo do Coxa. Aleph Manga saiu em contra-ataque, mas Rafael salvou o São Paulo. Em mais um contra-ataque do Coritiba, Aleph Manga teve outra chance, mas chutou por cima da meta de Rafael. Mas o São Paulo que chegou ao empate. Marcos Paulo recebeu dentro da área e chutou colocado de pé direito. A bola bateu no marcador e entrou sem chance para o Gabriel. Para empatar o jogo no alto da glória. Fim de jogo no Couto Pereira. O São Paulo foi buscar um empate milagroso no fim da partida. Já o Coxa segue sem vencer, mas somou seu primeiro ponto no campeonato. O Fortaleza recebeu o Fluminense na Arena Castelão em um duelo pela parte de cima da tabela. A equipe de Vojvoda contou com um time descansado para a partida e a volta de Thiago Galhardo. Já Fernando Diniz optou por escalar um time misto, sem Paulo Henrique Ganso e Cano. O Fortaleza começou com tudo e Caleb quase marcou um golaço, se não fosse pela baita defesa do Fábio. Que defesaça! O goleirão ainda salvou o Fluminense em mais 2 oportunidades ao longo do jogo. Primeiro com essa bela defesa e depois essa queima-roupa incrível. Mesmo com todos os esforços de seu goleiro, o Flu não conseguiu segurar o leão do Pici. Moisés finalizou, Fábio defendeu e no rebote, Thiago Galhardo não perdoou. 1-0 Fortaleza. De tanto insistir, o Fortaleza chega ao primeiro gol do jogo. 5 minutos depois, Moisés fez arrancada fulminante, chutou rasteiro, balançando as redes, 2-0 no placar. Mas é claro que os coringas do Diniz não deixariam barato, né? Em um bate-rebate dentro da área do Fortaleza, após escanteio, Alan recebeu dentro da pequena área e cravou. Porque o Fluminense está vivo. E de contra-ataque o Leão entende. Bruno Pacheco achou o Moisés, que fez mais uma bela arrancada e no mano a mano com o Fábio, chutou rasteiro, de novo ele. Mas o Flusão não dá para descansar, hein? Ganso, o maestro, acionou Joe Kennedy, que deixou o zagueiro na saudade e balançou as redes cara a cara com o Fernando Miguel. Que lance sensacional! Deixando a marcação totalmente perdidaça. E o placar do primeiro tempo se repetiu no segundo. Fortaleza chegou ao seu 4º gol na partida. Moisés bateu muito forte, o Fábio espalmou e na sobra Hércules fez o gol. Para fazer o 4º do Fortaleza no jogo. 4-2 no placar.
Senhoras e senhores, que partidaça! Com a vitória, o Fortaleza chegou aos 7 pontos e segue invicto, assumindo a liderança do campeonato. Já o Fluminense continua com os mesmos 6 pontos. Em um dos maiores clássicos do mundo do futebol, Palmeiras e Corinthians se enfrentaram em um Allianz Parque completamente lotado. Recuperado de lesão na coxa, Rafael Veiga foi escalado por Abel Ferreira entre os titulares. O técnico interino, Danilo, mandou a campo Romero, iniciando entre os 11. O Palmeiras começou o jogo em cima e logo abriu o placar. Veiga cruzou na cabeça do Murilo, que só deslocou o Cássio para fazer o primeiro do Verdão. Canto direito, Cássio ficou estático. Minutos depois, mais um do Palmeiras. Arthur lançou Dudu na área, o camisa 7 rolou para o Rafael Veiga, que foi travado na hora do chute. A bola sobrou e ele mandou uma bomba para fazer o segundo gol do jogo. Veiga, Rafael Veiga de volta para o time, guardando, fazendo dele. No segundo tempo, quase saiu o terceiro. O Arthur cruzou na grande área, Rafael Navarro desviou de cabeça e ela explodiu na trave. Roger Guedes cobrou escanteio fechado, o lateral Piquerez não afastou bem e a bola entrou nas redes de Everton. Timão descontou. O Roger Guedes bate no primeiro pau, Piquerez vai todo torto com o pé direito. Em contra-ataque do Palmeiras, Cássio salvou o Corinthians. Dudu arrancou pela esquerda, rolou para o John John, que fuzilou de primeira. E o goleirão do Timão fez uma defesa espetacular. E quase que os visitantes empataram nesse lance de Paulinho. O camisa 15 dominou dentro da área, mas chutou sobre o gol de Everton. Fim de clássico no Allianz Parque, Verdão segue invicto e colou na parte de cima da tabela. Já o Corinthians conheceu a sua segunda derrota no Brasileirão, estacionou nos 3 pontos e terminou a rodada na zona do rebaixamento. A Vila Belmiro foi o palco para o confronto entre Santos e América. Ambos ainda não haviam balançado as redes no Brasileirão. Curiosamente, o Coelho havia vencido o Peixe nos últimos 5 duelos entre os times. Odair Hellmann contou com a volta de Soteldo para formar o ataque ao lado de Mendonça e Marcos Leonardo. Do outro lado, o meia Martim Benítez se recuperou de lesão e fez sua estreia no Brasileirão de 2023. Logo aos 6 minutos após cruzamento de Aloísio Boi Bandido para a grande área, Ale apareceu como um atacante para abrir o marcador na Vila Belmiro. 1-0 para os visitantes. Chegou chegando! Após o susto, o Santos não quis perder tempo. Na persistência de Soteldo, o camisa 10 saiu driblando a marcação e encontrou Mendonça, que mandou para o fundo da rede, tudo igual no placar. O Soteldo fez uma senhora jogada pelo lado esquerdo. O Coelho se lançou ao ataque após o gol de empate, mas quem encontrou novamente o caminho do gol foi o Santos. Soteldo lançou Mendonça, que ajeitou para o Bauerman. Aí ele mostrou categoria e encobriu o Cavicchioli. É a virada do Peixe. Na volta do intervalo, o América veio determinado a tentar estragar a noite da torcida santista. Marlon tabelou com o Everaldo, que invadiu a grande área e bateu colocado. Sem chances para João Paulo, foi um golaço. Quando parecia que o empate não sairia do placar, o Mendonça foi derrubado na área. Depois da análise do VAR, a arbitragem marcou pênalti para o Santos. Marcos Leonardo foi para a cobrança e não desperdiçou. O Cavicchioli pulou e a bola entrou no meio do gol. 3-2. Marcos Leonardo honra a camisa número 9. Nos acréscimos, o América teve a última chance. Micael cobrou falta e João Paulo apareceu para fazer grande defesa e garantir a vitória. Em sua 100ª partida pelo Santos no Brasileirão, o goleirão brilhou. Fim de papo, 3 pontos para o Peixe. O Santos reencontra o caminho das vitórias diante de sua torcida no Brasileirão. E agora viaja para Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro, enquanto o América recebe o Cuiabá no estádio Independência na próxima rodada. Embalado pela vitória sobre o Grêmio na última rodada, o Cruzeiro visitou o Red Bull Bragantino no Nabi Abichedi, duelo de treinadores portugueses em Bragança Paulista. Pedro Caixi escalou o time da casa com mudanças, promovendo as entradas de Eric Ramírez e Sorriso entre os titulares. Do outro lado, Pepa colocou Neres na vaga do suspenso Lucas Oliveira, confiando na dupla de ataque formada por Bruno Rodrigues e Gilberto. O início não poderia ser melhor para a Raposa. Com menos de 1 minuto no relógio, Ramiro recebeu a bola de Nicão e finalizou na entrada da área para bater o goleiro Lucão, 1-0.
Ramiro, camisa 17, o nome da emoção! Se a coisa já estava difícil para o Massa Bruta, tudo ficou pior aos 26 minutos, quando o Aderlan derrubou Bruno Rodrigues e foi expulso, deixando a equipe com um jogador a menos. Os visitantes aproveitaram a vantagem para matar o jogo no segundo tempo. Em nova bola recuperada no ataque, Matheus Vital deixou Gilberto na cara do gol e o centroavante não desperdiçou. O gol encerrou um jejum de 8 partidas para o camisa 21. Gilberto, cara a cara com o Lucão, só deslocou o goleiro e mandou para o fundo do gol do Bragantino. Na sequência, o gol mais bonito da partida. O Machado deu belo lançamento para o Bruno Rodrigues. O camisa 9 encarou o Hurtado, cortou para o meio e mandou no cantinho. Que golaço! O segundo do atacante no Brasileirão. Bruno Rodrigues faz balançar o barbante do Bragantino. Ainda houve tempo para um lance inusitado, hein? O Rafael Bilu passou pela defesa e deixou o Gilberto com o gol aberto para marcar o quarto do Cruzeiro. Mas o artilheiro conseguiu chutar para fora. Um dos gols mais perdidos dos últimos anos do futebol brasileiro. Que é isso? Foi a segunda vitória seguida do Cruzeiro, que chegou aos 6 pontos e subiu na tabela. O Red Bull Bragantino permaneceu com 4 pontos. Na próxima rodada, o Massa Bruta visita o Grêmio, enquanto a Raposa recebe o Santos. O Atlético Mineiro recebeu o Atlético Paranaense na Arena Independência. A história registrava equilíbrio no duelo, com 23 vitórias do Galo contra 22 triunfos do Furacão. Hulk era a dúvida para a partida, mas iniciou o jogo como titular ao lado de Paulinho. O técnico Paulo Turra promoveu Hugo Moura no lugar de Fernandinho, poupado por conta de desgaste físico. A primeira boa oportunidade da partida veio do Atlético Paranaense, com Alex Santana. O camisa 80 exigiu grande defesa de Everson. Os donos da casa foram mais eficientes. Edenilson achou Hulk na entrada da área e o camisa 7 bateu cruzado no canto da meta de Bento. Sem chances para o goleiro, Galo na frente. Vê um tijolo, estica o braço Bento, mas não acha nada. A equipe mineira teve a chance para ampliar a vantagem antes do intervalo. Paulinho recebeu de Edenilson e saiu cara a cara com o Bento, mas o goleiro fez uma grande defesa. Na volta para o segundo tempo, o Furacão voltou a dar trabalho. Após cobrança de escanteio, Terans pegou o rebote e soltou a bomba, exigindo nova boa defesa de Everson. O Galo matou o jogo em um contra-ataque mortal, hein? O Hulk arrancou, ficou no mano a mano contra Thiago Heleno. O atacante invadiu a grande área e bateu no cantinho. 2-0 para o Galo no Independência. Belo gol do Hulk. Hulk, forte vingador, esmirilhou. Que é isso? Já no final da partida, a defesa do Atlético acabou vacilando. Batalha perdeu a bola para o Vitor Bueno, que achou um bom passe para Vitor Roque. O jovem atacante mandou para o fundo da rede, diminuindo o placar. Do Atlético Paranaense, ele, Vitor Roque, número 9. Fim de papo no Independência para a primeira vitória do Galo no Brasileirão. O Atlético Mineiro agora muda o foco para o jogo contra o Botafogo no Engenhão. Já o Furacão tem duelo marcado contra o Flamengo em casa. No único jogo da tarde de domingo, Flamengo e Botafogo protagonizaram no Maracanã o primeiro clássico carioca do Brasileirão 2023. O técnico Jorge Sampaoli optou por colocar 3 zagueiros no time inicial e com uma mudança de última hora com Ayrton Lucas, que substituiu o Gerson, que se machucou no aquecimento. Já o Luiz Castro contou com o retorno do capitão e lateral esquerdo Marçal e foi a campo com 3 atacantes, com Tiquinho Soares. Logo no começo do jogo, Vidal aproveitou o cruzamento rasteiro de Wesley e mandou a bola na trave. Em uma boa jogada de Vitor Sá pela esquerda, o atacante foi derrubado por Wesley na área e a árbitra Edna Alves marcou pênalti. Tiquinho Soares foi para a bola e abriu o placar para o Fogão. E que cobrança, e que categoria, esmirilhou! Tiquinho Soares apareceu de novo chutando de fora da área e parando na boa defesa de Santos. Mas na cobrança de escanteio, Danilo Barbosa subiu sozinho e ampliou para o Botafogo. Após entrada de Everton Cebolinha, o lateral Rafael do Botafogo recebeu o segundo amarelo e foi expulso, deixando o Fogão com 10 em campo. Depois de tanto tentar, o Flamengo conseguiu marcar um gol, né? Em cruzamento de Fabrício Bruno, Léo Pereira completou para o gol, diminuindo. Do Flamengo, ele, Léo Pereira, número 4.
Tietê fez uma bela jogada na linha de fundo e rolou para trás para Tiquinho Soares marcar o segundo dele na partida, o terceiro do Fogão. Que jogadaça do Tietê. Após cobrança de escanteio, Léo Pereira apareceu mais uma vez para marcar mais um gol para o Flamengo. Final de clássico com vitória heróica do Botafogo. O Fogão agora é o líder isolado do Brasileirão 2023 com 9 pontos em 3 jogos. O Internacional recebeu o Goiás no fim da tarde de domingo no Beira-Rio. Depois da grande partida contra o Flamengo, Maurício apareceu entre os titulares do Inter de Mano Menezes. Já o Goiás foi a campo com Vinícius e Matheus Peixoto no comando do ataque. Com 5 minutos de jogo, o Goiás chegou com perigo. Escanteio cobrado na cabeça de Lucas Halter, que desviou por cima do gol de John. O Inter respondeu com Bustos. Ele recebeu na direita e chutou cruzado. Tadeu fez grande defesa e mandou para escanteio. Na volta para o segundo tempo, um golaço do Inter. Após o escanteio de Alan Patrick, a zaga cortou e a bola sobrou para Depena, que deu um voleio e fez essa obra de arte. Carlos Depena faz um senhor gol no estádio Beira-Rio em Porto Alegre. Ele aproveitou a sobra. A bola nem pingou no gramado, ele bateu de primeiro. E o Goiás ficou com 1 a menos. Maguinho matou o contra-ataque aos 60 minutos e recebeu o amarelo. Minutos depois, ele fez nova falta e foi expulso da partida. O Inter quase matou o jogo nessa jogada. Maurício recebeu de alemão e bateu cruzado. A bola desviou na zaga e saiu para escanteio. Mesmo com a menos, quase o Goiás empatou. Sander cruzou da esquerda, a bola passou na grande área e René afastou antes do atacante do Goiás colocar para dentro. Fim de jogo em Porto Alegre. Inter conseguiu a sua segunda vitória consecutiva na competição e chegou aos 7 pontos. Já o Goiás não conseguiu repetir a boa atuação da rodada passada e estacionou nos 3 pontos. Ainda sem conseguir a primeira vitória no Brasileirão, o Cuiabá recebeu o Grêmio na Arena Pantanal. Ivo Vieira teve o retorno do zagueiro Alain Impereur e escalou novamente o atacante Daverson como titular. Do outro lado, Renato Portaluppi promoveu a estreia do volante Mila como jogador profissional. Os visitantes abriram o placar logo de cara. Fábio cruzou da direita e Vina subiu bem de cabeça para ganhar da defesa e colocar a bola no fundo da rede do goleiro Walter. Primeiro gol do meia no Brasileirão. É gol do tricolor, Vina! Os donos da casa conseguiram responder menos de 1 minuto depois, mas o gol foi anulado. PK ganhou a dividida e acionou Daverson na área. O atacante tocou por cobertura e faria um golaço se não tivesse em posição de impedimento. O árbitro marcou corretamente e o VAR confirmou a decisão. No entanto, o Dourado conseguiu um empate na sequência. Cepelini cobrou escanteio, Impereur desviou para o meio e a bola sobrou para o zagueiro Marlon, que não desperdiçou. Gol do capitão do Cuiabá para deixar tudo igual no placar. Para empatar o jogo! Gol do capitão! Gol de quem sabe, Marlon! O time da casa pressionou em busca da virada na segunda etapa. Felipe Augusto cruzou na medida para o Daverson, mas a cabeçada explodiu na trave. E quem não faz, toma. Lucas Silva soltou a bomba da entrada da área e Walter fez grande defesa. Everton Galdino, que havia acabado de entrar em campo, estava lá para marcar no rebote. Grêmio na frente de novo. O Grêmio sai na frente de novo! O Grêmio consegue fazer o segundo! A linda jogada individual do Zinho, ele partiu. Logo depois, quase um golaço. Zinho cruzou e Soares deu um lindo voleio para mais uma defesa bonita de Walter. 2 a 1, placar final. A vitória fora de casa levou o Grêmio aos 6 pontos e deixou o Cuiabá com apenas 1 pontinho, já dentro da zona do rebaixamento. Vasco e Bahia se enfrentaram no jogo que fechou a terceira rodada do Brasileirão. As duas equipes chegaram ao confronto em momentos diferentes. Enquanto o Vasco conseguiu pontos importantes contra o Atlético Mineiro e Palmeiras nas primeiras rodadas, o Bahia ainda não havia pontuado na competição. O Vasco, jogando diante de sua torcida, mandou a campo o que tem de melhor, com Gabriel Peck em grande fase como o principal destaque.
Renato Paiva trouxe algumas mudanças em relação ao último jogo e promoveu as entradas de Tassiano e Canu na equipe titular. Mesmo com o show da torcida vascaína, o Bahia não se intimidou e quase abriu o placar nos primeiros minutos do jogo. Jacaré bateu no cantinho, a bola tinha endereço, mas parou em bela defesa de Léo Jardim e na trave. Olha o que fez o Jacaré! A resposta do Vasco foi rápida. Alex Teixeira teve grande oportunidade de marcar, mas acabou parando em boa intervenção do Marcos Felipe. E quem abriu o placar foi o tricolor de aço. E o Tassiano aproveitou o rebote no chute de Cauli, cortou a marcação com frieza e bateu bem para marcar. 1-0 Bahia. A marcação do Vasco vacilou. A segunda etapa foi mais morna, com o Bahia administrando a vantagem e explorando os contra-ataques. Em um deles, Iago Felipe passou bonito de trivela para Cauli, mas Léo Jardim fez mais uma boa defesa. Já no apagar das luzes, mais uma grande defesa do Léo Jardim. O goleirão foi buscar no cantinho o chute de Diego Rosa. Fim de papo em São Januário. O Bahia conhece a sua primeira vitória e o Vasco a primeira derrota no Brasileirão. Os donos da casa voltam a campo para jogar contra o Fluminense na próxima rodada. Já o Bahia pega o Coritiba na Arena Fonte Nova. Abrimos o nosso top 3 com o Hulk. O craque do Galo aproveitou o contra-ataque para marcar um belíssimo gol. O atacante ficou no mano a mano com o zagueiro e com uma bela pedalada deixou o Thiago Heleno na saudade e ainda limpou o segundo marcador antes de mandar para o fundo das redes. Na segunda colocação temos Carlos de Pena com este golaço que garantiu a vitória do Internacional diante do Goiás. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou na entrada da área para o meia, que de primeira acertou um belo chute. Maravilhoso o gol dele, uma bomba, sem chances para o goleirão. A primeira colocação premia a jogada coletiva com uma finalização magistral. Marlon e Everaldo fizeram linda tabela com direito a passe de peito e toque de letra. A finalização também não deixou nada a desejar, sua plasticidade. Everaldo chapou bonito na gaveta para marcar um golaço pro Coelho. Que jogadaça! Fala pessoal, sou o João Paulo, goleiro do Santos. E hoje a melhor defesa da rodada é minha. E que defesa foi esta do João Paulo? Mikael soltou uma bomba em cobrança de falta, queria estufar o ângulo do goleirão, mas o arqueiro santista mostrou que estava com os reflexos em dia e fez essa defesa inacreditável. O melhor drible da rodada vai para Daverson. O atacante cuiabano fez um auê na zaga gremista com umas embaixadinhas e um lindo chapéu que quase terminou em um gol pro Dourado. Esses foram os jogadores e técnico que se destacaram na rodada 3. Goleiro, Lucas Perry do Botafogo. Lateral direito, Fábio do Grêmio. Zagueiros, Bauerman do Santos e Murilo do Palmeiras. Lateral esquerdo, Marlon do Cruzeiro. Meio-campistas, Danilo Barbosa do Botafogo. Carlos de Pena do Internacional. Rafael Veiga do Palmeiras. Ponta direita, Moisés do Fortaleza. Ponta esquerda, Hulk do Atlético Mineiro. E o centroavante, Tiquinho Soares do Botafogo. O técnico, Luiz Castro do Botafogo. Eu sou o Tiquinho Soares e fui o craque da rodada. Vem ver como foi. O melhor jogador da rodada não poderia ser outro. Tiquinho Soares acabou com o clássico e deu a vitória para o Botafogo diante do Flamengo. O artilheiro abriu o placar em cobrança de pênalti e ainda marcou mais um para decretar a vitória do Fogão. Além da experiência e qualidade para segurar a bola no campo de ataque quando a equipe estava com um jogador a menos. Parabéns, Tiquinho!
Após a terceira rodada, a tabela de classificação é essa. O Botafogo é o líder com 9 pontos. O Fortaleza na segunda posição com 7. Palmeiras é o terceiro com 7. Internacional tem 7. O Fluminense é o quinto colocado com 6. O Cruzeiro vem logo atrás com 6 pontos. O Grêmio é o sétimo com 6 pontos. Em oitavo está o São Paulo com 4. O Santos na 11ª posição também com 4 pontos. O Bahia, com essa vitória, subiu para a 15ª posição com 3 pontos. Na zona do rebaixamento, Corinthians, 3 pontos. Cuiabá, 18º com 1. A equipe do Coritiba é o 19º com 1 ponto. E o América na lanterninha, ainda não pontuou. A quarta rodada do Brasileirão começa no sábado à tarde, com o duelo entre Cruzeiro e Santos. O dia termina com um clássico carioca entre Fluminense e Vasco no Maracanã. A emoção começa logo cedo no domingo, com o duelo entre América e Cuiabá. Mais tarde temos 3 jogos: São Paulo e Internacional, Atlético Paranaense e Flamengo e Bahia e Coritiba. Botafogo e Atlético Mineiro, Goiás e Palmeiras e Grêmio e Red Bull Bragantino completam o final de semana. A rodada termina na segunda-feira, quando o Corinthians recebe o Fortaleza na Neoquímica Arena. E por hoje é só no nosso Magazine da Rodada 3. Nos vemos na próxima.